Saudações positivas, galera da internet, você que está nos acompanhando nessa maratona sensacional que nós estamos produzindo aqui. Como você já me conhece, meu nome é Anderson Cruz e eu estou trazendo para vocês sempre um conteúdo de hardware, robótica, manutenção preventiva, todos os conceitos aí da área da informática relacionados aos dispositivos. Vale lembrar que muitos outros conteúdos estão disponíveis aqui nas nossas mídias digitais para que você tenha todo o conhecimento necessário para estar enfrentando aí todo esse período, né? E não só nesse período, porque conhecimento é fundamental em qualquer época, mas a gente quer estar mais perto de você, trazendo um conteúdo para que você possa se aprimorar, aproveitar essa fase que você está mais recluso, que você tem mais acesso à internet, está tendo um tempinho para fazer uma leitura, para fazer uma atividade online. Então, nessa maratona, a gente vai trazendo para você conteúdo que vai agregar na sua vida pessoal e na sua vida profissional. O assunto que eu vou trazer hoje para vocês é importantíssimo porque sem ele nenhum dispositivo funcionaria, nenhum equipamento funcionaria. É um recurso que faz com que as máquinas, no termo mais básico que a gente possa falar, que elas ganhem vida. Então hoje nós vamos falar sobre sistemas operacionais, vou passar os conceitos e alguns recursos interessantes que a gente precisa saber sobre esses sistemas. Vou contar um pouquinho para vocês como é que o sistema operacional interfere na máquina, qual que é o papel do sistema operacional, a que ele se assemelha no nosso dispositivo, seja ele tablet, celular, desktop. Então, o sistema operacional tem um papel muito importante e eu vou trazer esses conceitos para você. Vai ser um encontro muito legal. Lembrando que todos os outros conteúdos de inglês, de informática, de desenvolvimento pessoal, de games, estão aí ocorrendo também nessa maratona com os nossos colegas, o King, o Jonas, o Hernandes, a Juliana e a Jéssica, trazendo para você sempre conteúdo que vai agregar no seu conhecimento. Acompanhe nossas lives, acompanhe depois, se você não puder assistir ao vivo porque tem algum compromisso, alguma coisa para estar fazendo, vai estar disponível lá na plataforma para você assistir assim que você tiver condições. Faça as atividades. Para você que é aluno, essa matéria é complementar e é fundamental. Troque ideia com o seu instrutor, converse com ele, faça perguntas sobre o conteúdo, divida seus conhecimentos adquiridos através desse conteúdo que a gente faz com muito amor e com muito carinho para vocês. Vamos para o nosso índice da nossa aula, então? O índice da nossa aula vai ser da seguinte forma, vamos lá. Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é apresentar os conceitos e os recursos dos principais sistemas operacionais que estão disponíveis no mercado. Então, vamos entender o que é um conceito, qual é a definição e o recurso, a finalidade, o para que serve de cada sistema operacional, tá bom? Esse aqui é o nosso objetivo. O nosso índice da aula, vamos seguir aquele padrão de observarmos uma sequência lógica para poder ter um entendimento. Então, eu quero apresentar uma breve introdução sobre o que é o sistema operacional, contando a sua história, a sua precursão, né, quais foram os primeiros precursores de sistemas operacionais que nós temos aí no mercado. Vamos ter, então, a definição deste sistema operacional, o que é um sistema operacional, como ele é composto, quais são os requisitos para instalação e utilização, falar um pouquinho sobre as diversas plataformas e fazemos, então, a conclusão desse nosso raciocínio. Então, esse aqui é o nosso índice de aula que vai nos orientar nesse caminho que nós vamos ter, tá bom? Você sabe a resposta para essa pergunta? Qual é a importância de um sistema operacional para a utilização de um dispositivo? Qual é a importância de um sistema operacional para um dispositivo?
Será que eu conseguiria utilizar um dispositivo se eu não tivesse um sistema operacional? Será que eu conseguiria ter tudo que eu tenho de tecnologia se não houvesse um sistema operacional? Para responder essa pergunta, eu preciso passar primeiramente um pouquinho da história e um pouquinho do conceito. Vamos então fazer essa caminhada juntos? Então vamos começar pelo seguinte: um pouco da história, da evolução dos sistemas operacionais. De onde surgiu? O sistema operacional ele não surgiu do nada, ele não foi inventado ou desenvolvido há 10 dias atrás, 15 dias atrás, um ano ou 15 anos que seja. Ele tem uma história muito concisa, muito fiel exatamente ao conceito do que é o próprio sistema, que você já vai entender. Tudo começou, logicamente, eu quero deixar bem claro aqui que a importância da mulher no desenvolvimento da informática foi fundamental. Quando se fala em história de informática ou de programação, sistemas, de hardware, robótica, as pessoas imaginam um monte de coisa, menos o principal. E essa dica eu já vou pedir para você depois continuar pesquisando para confirmar. As mulheres eram as grandes desenvolvedoras, eram as grandes pioneiras na área da informática. E isso numa época em que elas não tinham um papel ativo dentro da sociedade. Mas elas sempre apresentaram um raciocínio lógico, um raciocínio coerente, que puderam fazer com que os computadores, e aqui eu tenho algumas imagens aqui dos computadores mais antigos, pudessem funcionar de forma adequada. Então eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a todas as mulheres que nos ajudaram a evoluir nos sistemas, seja ele sistema operacional, seja sistema de aplicativo, a própria máquina em si, a própria história da informática deve agradecer a grande colaboração, empenho e dedicação e trabalho maravilhoso que as mulheres desenvolveram. Eu tenho muito orgulho e satisfação sempre de lembrar sobre isso. Tá? O papel importante da mulher na história da informática. Você faz uma pesquisa aí depois, lá na sua plataforma de pesquisa preferida, pesquise sobre as principais mulheres da informática. Você vai ver que tem muita gente legal que desenvolveu um trabalho sensacional. Bom, se elas estavam envolvidas na parte do desenvolvimento, é óbvio que existiram grandes sistemas, então. É óbvio que existiram grandes transformações. Aqui eu tenho 3 modelos diferentes que eu trouxe nas fotos para vocês aqui, dos tipos de computador. Dá para imaginar que uma sala praticamente era um computador. O que nós temos depois na evolução foi um microcomputador, que é praticamente 100 vezes menor do que o original. Então eu tenho aqui os 3 modelos de exemplos de válvulas, os exemplos de fita, um dos primeiros dispositivos compactos que nós temos na nossa história. Para tudo isso funcionar, eu tenho que voltar no conceito básico de hardware e software. Hardware é toda a parte mecânica, toda a parte física, toda a parte de componentes que eu tenho dentro do computador. Software é a parte lógica, é a parte de raciocínio, é a parte pensante. Eu costumo associar essa ideia a nós mesmos, a Anderson. O Anderson é composto por uma parte de hardware e por uma parte de software. Como assim, Anderson? Me explica melhor isso. Vou te explicar. O meu hardware é a composição da minha mão, do meu braço, os meus órgãos internos, coração, pulmão, fígado. A minha parte de software é o meu raciocínio lógico, é o meu pensar. O que comanda todos os membros do meu corpo? O meu cérebro, os meus impulsos eletromagnéticos. Você sabia que o nosso cérebro tem capacidade elétrica
para manter diversos equipamentos funcionando por uma grande quantidade de tempo? É outro ponto importante para você pesquisar depois, na parte de elétrica e eletrônica. A eletricidade que nós temos no nosso corpo, ela conduz, através desses impulsos eletromagnéticos, todos os nossos movimentos, o nosso músculo. E a gente faz isso sem pensar. Então, o hardware, que é a parte mecânica, a parte física, ele necessita dos comandos, do processamento, da análise das informações do software. O software então o software então envia esses comandos para que a parte de hardware seja executada. Então, o conceito mais básico, mais simples entre hardware e software é fazer essa associação. Um depende do outro. Não existe ainda uma tecnologia onde um hardware não dependa de um software. E o software, para fazer as coisas que precisa fazer, ele depende de um hardware. Ok? Vamos dar sequência então na nossa história, agora que a gente já entende o conceito de hardware e software. Quando nós falamos em sistema operacional, nós vamos lá para 1969. Por que 1969? Mas Anderson, você disse que computadores eles estão presentes desde da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, ele participou de todos esses eventos grandes. Exatamente, participou, mas como a função mesmo de análise de dados complexas, como ferramenta de desenvolvimento e evolução humana, vamos pegar a partir do primeiro sistema operacional que foi desenvolvido, chamado Unix, no ano de 1969. Tá? Nós temos aqui dois personagens importantes na história que, com o raciocínio lógico, desenvolveram uma sequência de informações que interpretava ou traduzia, usava uma linguagem de comunicação entre a máquina e o ser humano. Então imagina você poder desenvolver uma língua, ok? Ou desenvolver, vamos falar na nossa linguagem mais moderna, que desenvolvesse um aplicativo, que desenvolvesse um programa, um software, que permite com que você converse com a máquina. O conversar aqui não está relacionado à fala, mas você determinar ações e essas ações serem executadas de acordo com os comandos que você dirige para a máquina. Então, abra uma pasta, copie um arquivo de determinado lugar para outro determinado lugar. Então, esses comandos surgiram através de uma linguagem de programação. E o primeiro sistema operacional, vamos dizer assim, tá? O primeiro que eu quero dizer aqui seria a referência, aquele que marcou a história da trajetória dos sistemas operacionais, foi em 1969, o Unix. No entanto, que ele é referência para todos os outros sistemas operacionais. Por mais que nós tenhamos evoluído na tecnologia, o sistema operacional ele ainda continua muito enraizado nesse conceito principal. A diferença é que hoje nós temos muita interface gráfica. O que é interface gráfica? É poder movimentar o mouse, é utilizar janelas, é utilizar comandos de voz, touch, mas na base, na raiz, na interpretação da língua da máquina, não se mudou muito a forma de conversar entre os dispositivos. A gente já vai entender um pouquinho disso já já. Lá em 1977, nós tivemos então o segundo, digamos assim, marco na história, que é o BSD. Através de comandos, aqui a imagem está um pouquinho borrada, porque você vai fazer uma pesquisa aí, você vai encontrar pouquíssimas imagens desses sistemas operacionais. Tá? Por que a gente encontra pouca imagem? Porque não era uma época digital, onde a gente conseguia armazenar fotos, tirar print de tela. O comando do computador era praticamente básico do básico do básico. E ele utilizava
prompt de comando. O que é o prompt de comando? É apenas um tracinho piscando na sua tela, a tela geralmente fundo preto, fundo verde, e através do que você digitava no teclado é que ele executava uma determinada tarefa. Então, acabava ali, era por simplesmente digitação de comando que eu tinha uma resposta da máquina. Então eu tenho pouquíssimo, então eu não, né? Nós temos uma base de informação bem simples com relação a esses nossos primeiros sistemas. Então o BSD, se você pesquisando, você vai observar que é uma primeira versão, uma primeira possibilidade de interação direta entre o usuário, a pessoa que faz uso do computador, e a máquina propriamente dita, que é o computador. Então, através de uma linguagem de comandos, você tinha resultados. Então, aqui ele vai te dar, por exemplo, um comando, o comando, por exemplo, "-p", que é o comando print, que é o que vai imprimir, e assim por diante. Seguindo a sequência, lá em 78, aqui é um grande marco na história dos sistemas e da própria informática, porque nós temos então o Apple II. Tá? O Apple II foi o primeiro sistema da empresa Apple, aquela mesmo do Steve Jobs, que você hoje conhece muito mais pelo iPhone do que propriamente os computadores. Mas a Apple ela teve a sua história embasada no desenvolvimento do computador pessoal, que eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe daqui a pouquinho. Depois, na nossa sequência, em 1980, surge o 86DOS. Perceba que a tela de fundo é preta, as letras são verdes, o monitor é de fósforo. O fósforo é um componente químico que executava uma reação com cargas elétricas e aí gerava a luminosidade na tela, permitindo que os determinados pontos, os pixels que a gente chama, se acendessem. Então eram monitores de tubo muito grande. Então, em 1980, nós temos aí o 86DOS, tá? Trazendo as utilizações de também comando. Só que agora um pouquinho mais estruturado, um pouquinho numa linguagem mais simples, uma linguagem que permitia a utilização de qualquer pessoa podia utilizar, na verdade. Embora nessa época ainda os computadores fossem mais de acesso a pessoas que tinham mesmo a vontade de trabalhar ou estudar. O computador aqui não tinha o conceito de diversão, né? Ele não era um dispositivo de conectar pessoas, ele não era um dispositivo de acesso à internet para ver vídeo ou ouvir música, ainda não. Tá? Em 1981 surge então o MS-DOS, né? Produzido aí pela Microsoft. Por quê? Porque, segundo a história, a Apple estava desenvolvendo o seu computador pessoal e a IBM, que era a grande concorrente, tinha que desenvolver também um computador, mas eles não tinham um sistema, né? Eles eram voltados mais para computadores robustos, computadores servidores. No ano de 1981, 81, Bill Gates então foi até a IBM e disse que tinha um sistema. Olha, eu tenho um sistema para fazer todas as máquinas da IBM funcionar e vocês poderem brigar com a Apple aí, que está querendo entrar no mercado para vender computador pessoal. O que aconteceu então? Aconteceu que a IBM então aceitou. O diferencial é que a Microsoft ganhou bastante dinheiro porque a sacada de mestre é que criou-se então o conceito de licença de usuário ou licença por máquina. Em cada computador que a IBM vendia, em cada hardware que a IBM vendia, a Microsoft colocava o seu software e ela tinha direito de uma porcentagem em cima do valor total de venda. Lógico que a grande maioria da porcentagem iria para a parte de hardware, para a IBM. Porém, a comercialização, a propaganda, a venda, a distribuição foi tão grande que, por consequência, a Microsoft também ganhou dinheiro.
E a IBM ficou amarrada à Microsoft. Por quê? Porque não existe forma de você fazer um PC funcionar sem ter o sistema operacional. Então, obrigatoriamente, tinha que ter um sistema. Se tirasse o MS-DOS das máquinas, era apenas um monte de ferro velho. Era apenas um monte de máquina ali sem função alguma. Por quê? Precisa do sistema operacional para funcionar. Então, o grande marco de 1981 na história, seja da informática, dos sistemas operacionais, é justamente o termo licenciamento. Eu permito que você tenha licença de utilizar o sistema que está na máquina. E a Microsoft trabalha com esse sistema de licenciamento e algumas outras formas até hoje, mas a base de licenciamento continua presente. Para você ter o seu Windows aí, você precisa ter ele licenciado. Ah, mas Anderson, a gente dá o jeitinho. Esse dar o jeitinho, ele não é a forma correta, não é o que a gente orienta, porque a gente tem que seguir as legislações. Se você não quer trabalhar com esse sistema de licenciamento, existem outras opções de sistema operacional que eu vou estar comentando aí com você. Mas, tudo depende muito daquilo que você pretende fazer, do que você pretende utilizar, tá? Vamos então para 1981, ainda trabalhando dentro dos anos 80, que é a década maravilhosa do desenvolvimento e da evolução. Muitos de vocês não vão acreditar, mas vai pesquisar lá que com certeza você vai confirmar essa informação que eu vou te passar. Conhece a marca Xerox ou Xerox? Que nós temos conhecida, famosa por copiadoras, não é verdade? Mas lá em 1980, 81, ela no seu centro de tecnologia, ela era uma das grandes empresas que incentivavam a evolução e o desenvolvimento dos computadores. O que aconteceu em 1981? Ela desenvolve um sistema chamado Xerox Star, ok? E aqui eu tenho o conceito de interface gráfica. Até 1980, os sistemas trabalhavam por comandos digitados. Então, a única forma de eu interagir com a máquina era através do teclado, digitando comandos. Aqui a Xerox ela consegue criar, juntamente com sua equipe, uma interface gráfica e surge, digamos assim, a revolução através do mouse. A partir de agora eu tenho um dispositivo que quando eu movimento ele sobre uma superfície, ele faz com que na tela uma seta possa acionar os comandos e executá-los. Então eu tenho aqui agora o conceito do mouse em 1981, através da Xerox. Mas Anderson, o que aconteceu para a Xerox não dar continuidade? Né? Por que ela não se tornou uma grande empresa? Segundo a história, os grandes líderes da empresa na época, eles não acreditavam no computador pessoal, eles não acreditavam que as pessoas iriam ter computadores em casa. Eles acreditavam que o computador era feito só para processar informações em grandes empresas. Ninguém iria ter um computador para fazer alguma coisa, uma planilha ou pensar no futuro ter uma internet para conectar as informações. Não era esse o pensamento. Então, eles deixavam lá, vai desenvolvendo aí, vai vendo aí o que vocês querem pesquisar, a gente vai financiando, mas os projetos que a gente achar legal, a gente viabilizar para a gente, beleza, se não, vamos lá, vai desenvolvendo aí. Era mais ou menos assim. O que aconteceu? Na época, já existia a grande empresa chamada Apple, com seu CEO Steve Jobs, que ele ficou sabendo, ele teve a informação que a Xerox tinha isso, e ele foi visitar a Xerox. Quando ele foi visitar a Xerox, ele conversou com toda a diretoria, com os CEOs, e eles falaram, olha, a gente não tem interesse nisso, mas se você tiver interessado, conversa lá com o pessoal do departamento de tecnologia, acho que para você vai ser legal. Por quê? Porque até então não existia esse comércio de cada pessoa ter um computador, né? O computador pessoal, o computador do Anderson, o Anderson ter uma máquina e acessar informações. Foi quando então ele, adquirindo todo esse conhecimento, lá com seus engenheiros eletrônicos,
desenvolvendo então um sistema. Ele lançou em 1984 o Mac OS. Foi o primeiro computador pessoal da história da humanidade. A partir de agora você pode ir lá na loja, comprar uma caixinha, tirar, colocar ele na tomada, plugar, ligar e pronto. A partir de agora você tem acesso às informações com uma interface gráfica. O que é a interface gráfica? É o conceito de janelas, de ícones, movimentar o mouse. Então, no marco da história da informática, 1984 é um ano de referência grandiosíssimo por causa justamente da presença aí do Macintosh, que é o computador da Apple. Bom, é claro que a Microsoft não iria ficar para trás, embora houvesse uma parceria entre Microsoft e Apple, principalmente porque na questão de planilhas eletrônicas, a Microsoft sempre teve especialistas. Então, alguns softwares pessoais, softwares de escritório que estavam sendo desenvolvidos já para a IBM, mordia bastante o calcanhar ali da Apple. Então, seguindo a história, o que aconteceu? A Microsoft conseguiu ter acesso como funcionava o macOS, porque através de um contrato eles iriam desenvolver um pacote Office para Mac, só que para fazer funcionar o aplicativo eu preciso entender como o sistema operacional se comporta. Tendo acesso à informação, diz a história que o Bill Gates se aproveitou então da situação e criou então o famoso Windows. Então, em 1985, nós tivemos o lançamento do Microsoft Windows, que é uma interface gráfica colorida. Então, pega o sisteminha lá, o deles funciona assim por janela, legal. É assim que funciona o mouse, legal. Vamos tentar colocar uma cor aí para dar uma diferenciação. Então, em 1985 surge a primeira versão do Microsoft Windows MS-DOS Executive. Continuava funcionando por trás da interface gráfica o sistema operacional MS-DOS. Ele ainda gerenciava toda a máquina. Porém, eu tinha uma parte gráfica acessando através do comando que era o Win. Ele abria janelas, ele trabalhava com um interpretador de comandos mais amigável para os usuários. Então aí os PCs começavam a se alavancar. Nessa corrida toda, nós tivemos também em 1991 o sistema Linux, derivado do primeiro Unix. Tá? Por isso que o nome Linux e Unix estão bem próximos, porque ele tenta trazer os conceitos do principal sistema operacional, que nós vimos lá no começo da minha apresentação, porque ele era mais estável, ele dificilmente dava travamentos de memória, problemas de hardware que a gente está acostumado a ouvir quando se fala em sistema operacional. Então, o Linux, através de Linus Torvalds, nós tivemos então esse primeiro conceito de vincular a ideia do primeiro sistema operacional. Seguindo o processo, os anos vão passando, perceba que aqui a evolução ela é numa escalada crescente muito grande, os anos 80 até a virada do milênio, a informática ela dá um salto de muitos anos, foram, digamos assim, 10 anos vivenciados, só que na informática nós vemos uma evolução de 50, 100, muito grande. Em 1995 surge então a ideia de termos um sistema onde eu não tenha mais o MS-DOS rodando por trás, não é só uma interface gráfica. Você acessa a máquina e através da interface gráfica do sistema operacional você controla tudo que a máquina faz. Então nós temos aqui o Windows 95, o grande boom no mercado a partir de 1995, sim, que ganhou-se efetivamente a realização daquele conceito de cada pessoa ter
o seu equipamento, de cada indivíduo ter uma máquina, o PC, né, o computador pessoal. Em meio a essa briga entre Apple e Microsoft, começou a aparecer um dispositivo móvel. Na época, a Nokia era uma grande desenvolvedora de telefonia e ela lança no mercado, mas não houve tanta aceitação, principalmente por questão de custo, né? Os equipamentos eram caríssimos na época. O Epoch 32, que é um sistema Symbian, né, sistema operacional Symbian, que funcionava dentro de um dispositivo, não era especificamente o celular, tá? Não era especificamente um smartphone, era um dispositivo de comunicação que tinham alguns recursos de um sistema operacional. Eu costumo dizer que era o protótipo do smartphone, isso em 1997, para você ver que já ali o sistema operacional já estava em desenvolvimento para a funcionalidade que nós temos hoje nos dispositivos. Em 1998 surge uma nova revolução, que é o conceito da internet. Então, o que acontecia até o presente momento? Se eu quisesse ter internet, eu tinha que ter, como eu tenho que ter, um navegador. Na época, então, quem dominava o mercado era uma empresa chamada Netscape. E ela tinha um navegador chamado Netscape Navigator. Era o navegador da época. Então, você tinha um sistema operacional, você comprava esse navegador, comprava esse software e podia utilizar através de uma conexão de escada, que era através da linha telefônica, e você fazia uso. O que acontece em 1998 é que a Microsoft desenvolve seu sistema operacional Windows e ela embarga, ela coloca dentro do sistema operacional um navegador, que é o Internet Explorer. O que acontece então no mercado? Gera-se uma grande confusão, porque, pode, não pode? Agora você compra o Windows, já tem o navegador, você não precisa instalar nenhum outro software de navegação. Ah, isso daí é monopólio, isso daí. E novamente a Microsoft ganha bastante dinheiro, isso gerou uma polêmica muito grande. Faça uma pesquisa sobre essa época, você vai observar fatos interessantes. Enfim, Microsoft Windows 98, o sistema operacional que foi utilizado durante uma boa parte aí da década pelos usuários. Qual que é a característica dele? Ter o navegador Internet Explorer incorporado dentro dele para facilitar o acesso à internet. Nessa mesma pegada, agora evoluindo, eu tenho já 3 linhas de dispositivos aqui. Tá? Nós tínhamos os servidores, que já eram conhecidos, né, pelas grandes empresas, veio para o computador pessoal e agora começa então a ganhar mais força ainda a mobilidade, os dispositivos móveis. Surge então em 1999 uma grande marca chamada BlackBerry. A BlackBerry ela traz esse conceito de dispositivo celular, comunicação e a parte de interação, ainda não com a tela touch, tá? Ainda através da manipulação pelo teclado, mas os ícones gráficos, toda uma interface amigável, de fácil entendimento. Era um aparelho ainda um valor um pouco elevado, pouquíssimas pessoas tinham acesso, não é como a popularização que a gente tem dos dispositivos hoje em dia. Mas nós temos aqui um marco na história do BlackBerry OS, que era o sistema operacional para esse dispositivo chamado de BlackBerry. Ainda em 1999, nós tivemos digamos assim, um ponto importante na história do Linux, que surgiram então as interfaces gráficas de fácil manipulação. Tornava-se então, com o Yellow Dog, o Linux ganhava um pouquinho de força para entrar nessa briga entre Microsoft, Apple. Lembrando que o Linux é um sistema operacional free, livre. Por que ele é assim, Anderson? Porque ele surgiu de um projeto de desenvolvimento comunitário, ou seja, todas as pessoas que entendem de programação, desenvolvimento de sistema,
quando vai estudar sistemas operacionais, ele pode colaborar para melhorar esse sistema, com uma única restrição: você não vai vendê-lo, você vai distribuí-lo. O que você pode cobrar, o que você pode ter de fundos, são os aplicativos que você coloca dentro desse sistema operacional base, tá? Que no caso é o Linux. E ele tem as suas diversas opções, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês de uma que ganhou grande destaque e está aí no mercado até hoje, em muitas máquinas sem mesmo você perceber. Bom, em 1999 surge então o Windows 98 SE, o Second Edition, ok? Quais foram as melhorias? Melhorias nas funções de comunicação mesmo, voltado mais para essa coisa da internet. A internet começa a ganhar força, a internet começa a ser mais presente, as pessoas querem se conectar, as pessoas querem buscar informações. Então, de 1998 em diante, começa essa grande crescente da linha chamada internet. Então, as pessoas já começam a comprar computadores, agora com formas de pagamento um pouco mais facilitada, e aí agora a gente começa a ter então a internet mais presente. Lá no Linux nós temos o primeiro sistema que acabou se popularizando, que é o Knopix, no ano 2000, virada do milênio, né? O Knopix ele tinha uma interface muito semelhante à do Windows, não tinha a barra de menu iniciar, mas as janelas, os formatos eram muito parecidos com o da Microsoft, o que facilitava muito para alguns usuários, embora quem sempre dominava o mercado era a Microsoft, tá? Por questão de preço, facilidade e muita propaganda, muito marketing. Ano 2000 ainda nós temos o Windows Millennium. Às vezes quando eu uso esse nome Windows Millennium, quem é mais ou menos da minha idade torce o nariz, porque foi um sistema que deu um pouquinho de dor de cabeça para os usuários, porque ele foi feito muito nas pressas. Era a virada do milênio e existia a história do bug do milênio. Pesquisa depois lá, bug do milênio. O que era o bug do milênio? As máquinas até então, elas armazenavam as datas num sistema de 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o ano. Então, digamos que 27, 03, 20. 27 do 3 de, na minha cabeça, 2020. Mas e para a máquina? Esse 20 é de 2020 ou de 1920? Então aí é que estava o bug. As máquinas elas iam chegar no ano 2000 e elas não iriam entender que era 2000, e sim 1900. Voltaria para trás, retrocederia toda a BIOS, todo o conceito de data que a máquina armazenava, porque armazenava com 2 dígitos. Então aí surgiu uma corrida entre 1998 até 2000 para tentar solucionar esse problema. Um jovem, segundo a história conta, né, um jovem conseguiu desenvolver um mecanismo que fazia com que a máquina continuasse exibindo 2 dígitos, mas na memória interna dela, dentro da programação em si, ela armazenava 4 dígitos. Exibe 2 dígitos, mas armazena 4. E aí solucionou essa história do bug do milênio. Era uma preocupação tão grande, porque a sociedade, nossa, os computadores vão travar, as contas vão vir todas com juros absurdos. Não vou dizer um caos total, mas gerou muita preocupação na época. Virada de milênio, todo aquele conceito de fim de mundo e tal, colaborava muito para o marketing, né? E aí a Microsoft lança o Windows Millennium, mas o que aconteceu? Ela resolveu esse problema, mas o sistema tornou-se instável, travava demais, congelava a tela, reiniciava sozinho. Era na época também, buscando informações da história, eu vivenciei essa época, então eu posso falar com propriedade, que surgiam também muitos vírus, tá? Os worms, storms, que é um assunto que a gente vai tratar mais lá para frente, essa questão de vírus. Mas ele era muito presente e aí a máquina sofria grandes danos.
Nesse mesmo período, muitos não levam em consideração, mas a Microsoft sempre desenvolveu sistemas operacionais para servidor. Então nós temos o Windows Server, o Windows 2000 Server, que foi o primeiro, o primeiro sistema operacional de interface gráfica para servidores? Não. Antes dele tem o Windows NT, Windows Network. O Windows NT ele é o sistema operacional da própria Microsoft, que era voltado justamente para os servidores. E os servidores eles tinham que processar grande quantidade de informação e esse sistema justamente facilitava. Com a evolução do Windows 98, o Windows Millennium, surgiu então o Windows 2000 Server, uma versão com muitos recursos de compartilhamento e troca de informação. Nessa pegada de ano 2000, a Microsoft inventa de desenvolver um aplicativo para celular, o Windows Mobile. No ano de 2000, então, a Microsoft faz uma primeira tentativa de trabalhar em parceria na época com a Motorola para concorrer com o BlackBerry, que até aqui então o BlackBerry era o top, era a sensação do momento. É o primeiro celular que tem um sistema operacional de forma gráfica. Então, aqui no ano 2000, a Microsoft tenta não, entrar no mercado com o Windows Mobile. No ano de 2001 surge então o Mac OS. Até então, aqui, desde 84 para cá, não se ouviu falar no Macintosh, na Apple? Sim, eles estavam desenvolvendo a todo vapor. Se você for pesquisar um pouco mais a fundo, você vai ver que o americano ele valoriza muito os produtos da Apple. Então, a Apple ela conseguiu muito dinheiro fazendo vendas, principalmente para o público americano, claro, sem dúvida alguma. Veio o MacBook, até então a plataforma de desktop ela estava a todo vapor. Então, nós temos aqui o Mac OS X em 2001 com uma interface mais moderna, uma maior definição de imagem, qualidade de imagem, qualidade de processamento gráfico, que é uma característica da própria Apple. Quando se fala em qualidade gráfica e desempenho na hora do processamento gráfico, a Apple sempre está ali no topo das grandes. Em 2001 vem o famoso Windows XP ou XP. Muita gente se pergunta o que significa esse XP, esse XP. É de experience. Foi feita uma experiência entre juntar aquilo que já tinha de funcionamento do Windows 98, que funcionava muito bem, com as características de rede do Windows 2000. Então vamos juntar então agora algumas características de comportamento de rede que funciona bem num sistema e as características de utilização do outro sistema. E aí surgiu um novo Windows chamado Windows XP. Fez grande sucesso, era um sistema, lógico que sempre precisava de algumas atualizações, como todo o sistema operacional dessa empresa, mas ele era estável, confiável, para conexão com a internet era ótimo, todos os recursos multimídia, que era vídeo, entretenimento, jogos. Então 2001 foi um ano grandioso para a empresa Microsoft com o Microsoft Windows XP ou XP. A Apple não ficava para trás, lógico, então ela vem com o OS Tiger, justamente com essa questão de conectividade. Porém, o que vale lembrar é que até então a Apple só desenvolvia no seu sistema operacional uma rede própria. Então eram componentes específicos, dispositivos específicos para o seu sistema operacional, macOS funcionar. Manteve-se o nome macOS e dava-se uma nomenclatura na frente, que era o Tiger. Em 2004 surge um Linux que acabou conquistando o mercado e está aí até hoje presente. Em 2004 surge o Ubuntu, o Linux Ubuntu, uma versão simples, uma versão
estável, confiável, segura, que ganhou além dos servidores, ganhou um pouco o carinho dos usuários. Então, quando você for conversar com alguém, algum técnico, ele sempre vai falar para você da versão do Ubuntu. É lógico que existem outras versões do sistema Linux, como Mandriva, Mandrake, Red Hat e assim por diante. Mas o Ubuntu é a que continua ainda a ganhar uma certa evolução, ganhou um respeito no mercado. Também ela é na distribuição gratuita, você pode entrar lá no site do Ubuntu e fazer um download para poder fazer testes e depois no nosso encontro de amanhã eu vou orientar você a como fazer aí a instalação de vários sistemas operacionais na sua máquina para você aprender, treinar, utilizar sem danificar o seu computador, tá bom? Fica já um spoiler aí do conteúdo de amanhã. Em 2006 surge o Windows Vista, os recursos de múltiplas telas, várias áreas de trabalho, os gadgets, que são as bugigangas que eu posso colocar na área de trabalho, é uma coisa muito gráfica. O problema desse sistema operacional, como eu acabei de falar, é a questão gráfica. Os computadores pessoais, aí, os PCs, eles não conseguiam ter processamento de memória suficiente e processamento gráfico para o requisito. Eu tinha que ter uma máquina, um hardware muito potente para poder fazer o Windows Vista. Então ele funcionar direitinho. Então ele não ganhou tanto assim o gosto dos usuários. Os usuários preferiam voltar a utilizar o Windows XP, olha só, fazia atualização para o Windows Vista ou comprava o Windows Vista, mas depois pedia para um técnico voltar para o Windows XP por causa justamente dessa questão gráfica que era muito pesado para as máquinas. Em 2007 surge então uma revolução na nossa história através do iOS, o primeiro sistema operacional bem, digamos assim, estruturado, bem definido, funcional, apresentado pela Apple ao seu aparelho dispositivo, o iPhone. Então, em 2007, nós temos um marco na história com o surgimento do iPhone e do seu sistema operacional iOS, com todos os ícones, com toda a movimentação. Surge o Touch, ou seja, você não precisa de nenhum teclado, você não precisa de nenhum outro dispositivo. O seu toque na tela dá acesso à informação que você deseja. E todos os recursos multimídia que fizeram os olhos brilharem, foi um boom na história, um marco em 2007, perdão, assim como outros marcos que eu falei para vocês aqui desse resumão que eu estou fazendo da história. Bom, em 2009, a Apple então traz para a gente o macOS Snow Leopard, onde você tem todo aquele conceito já do smartphone trazido. Então houve o processo inverso agora. Vamos pegar o que deu certo lá no iPhone, no iOS, e vamos trazer para o macOS recursos de multimídia, imagem. E nesse período começa a entrar no mercado um tipo de sistema que nós chamamos de WebOS, que são os dispositivos totalmente integrados na internet. Principalmente as Smart TVs em 2009 começam a entrar no mercado. Ou seja, eu não tenho apenas uma televisão, eu tenho um dispositivo conectado à internet com um sistema que vai permitir a utilização de aplicativos. Então surge aqui o WebOS em 2009, que são os sistemas embutidos em dispositivos. O exemplo mais clássico é a Smart TV. Em 2009, a Microsoft lança o Windows 7, ainda com o pessoal com digamos assim, um receio, né? Uma tristeza por causa do Windows Vista, que era muita propaganda, muita coisa gráfica, mas na hora de você utilizar ele não era tão legal assim, né? Ele travava e dava problema. A Microsoft teve um pouquinho de dor de cabeça para lançar o Windows 7 em 2009, mas lançou. Fez uma baita propaganda como sempre e conseguiu aí garantir que os usuários tivessem acesso a essa informação e a utilização desse sistema. Em 2010, nós tivemos o Windows Phone,
novamente a Microsoft tenta entrar nessa briga junto com a Apple e tentar ganhar. Ela faz uma nova parceria com a LG e cria o seu próprio sistema. Na verdade, faz uma aquisição depois da Nokia, né? E aí faz parceria com outras empresas para disponibilizar o seu sistema operacional, que é o Windows, num formato mais leve para esses dispositivos. Em 2011 surge o OS Lion, competindo ali com o Windows 7. E em 2011 nós temos o Chrome OS, ou seja, o Google entra no meio da briga agora também. Olha, a gente está desenvolvendo um sistema operacional com base, o sistema operacional tem um embasamento nos princípios do Linux, com as ferramentas Google que nós temos e tal, e lança no mercado aí. Mas não ganhou tanto agrado dos usuários, porque existe ainda uma fidelização ao sistema Windows pela praticidade, pela utilização e o próprio marketing que é feito, né? Compra um notebook e já com Windows você não tem dor de cabeça, é a propaganda vendida. Ano de 2012 vem o Windows 8, o conceito das janelinhas, né, que são os nossos azulejos, tá? Tava buscando a palavra no português aqui, que são os azulejos, que são pequenos ícones ou ícones mais retangulares, onde você os aciona através da plataforma que você estiver utilizando. O interessante ressaltar do Windows 8 é que foi a tentativa da Microsoft em ter um sistema que funcionasse em vários dispositivos. Ou seja, o Windows 8 da sua máquina é o mesmo Windows 8 do seu tablet, é o mesmo Windows 8 da sua Smart TV. É a tentativa de ter um sistema único para diversos tipos de dispositivos. Bom, nessa briga toda, a Apple já tinha ganho o mercado com o seu iPhone e ela com certeza vai entrando mais a fundo, evoluindo, trazendo o iOS 7 através do seu iPhone 5, né? Em 2013, 5, 5S, sempre que há uma atualização do mesmo sistema significante, tinha-se ali na época a intenção de colocar o S na frente. Então, iPhone 5, 5S, 6, 6S, 7, 7S e assim por diante. Em 2013, um novo mercado surge com os videogames. Então, o PlayStation vem no PlayStation 4, o Orbis, o sistema operacional que faz agora o seu videogame poder armazenar dados, transferir, se conectar com a internet. Não é mais apenas colocar lá o CD, que era até então o PlayStation 3, coloca o CD, tinha um sistemazinho básico ali dentro para fazer a maquininha funcionar, interpretar a parte gráfica. Não, agora o sistema é mais robusto. A partir de 2013 é um sistema específico para a plataforma PlayStation, permitindo que o usuário interaja como um dispositivo comum. É lógico que a nossa querida Microsoft ia entrar no meio dessa briga e ela traz então em 2013 o Xbox OS, que é o sistema operacional do seu console de videogame, o Xbox. Trazendo lá os conceitos, né? Você olhando, ele é bem parecido com o conceito do Windows 8, trazendo os azulejos, trazendo os ícones expressivos para você fazer a utilização. 2013 nós temos aí a versão do Ubuntu, uma versão mais robusta, com muito mais ferramentas, tanto para o usuário desktop quanto para servidor, e também traz a sua versão do Ubuntu Touch, que serve para tablets, celulares, uma versão mais leve, uma versão mais estável, com base aí nos conceitos de usuário, né, que é ícones, imagens, sempre trazendo essa característica importante. E o Firefox, né, que também tentou aí entrar no meio dessa briga, mas com as fabricantes menores, né, a ZTE, a Alcatel, tentaram aí entrar no mercado na briga dos smartphones, trazendo o Firefox OS. Pouquíssimas vezes eu vi
esse sistema operacional nesses dispositivos. Depois mudaram tudo para o Android, né? 2014 surge então o Windows 10, que é praticamente utilizado até hoje, né? O Windows 10 é a mistura do Windows 8 com a volta do botão iniciar, que havia sido removido a princípio, numa primeira disponibilização, e depois numa atualização ali às pressas novamente, como sempre, volta o botão iniciar para dentro do sistema operacional para facilitar a vida. Então, estava todo mundo acostumado com o botãozinho ali do lado, clica, sobe, papapá. A Microsoft no Windows 8 tentou remover o botão iniciar, mas aí existiam programas que colocavam um botão iniciar ali, era uma situação muito engraçada. Depois, então, nós temos 2019, o macOS Catalina, que é a versão mais atual aí do sistema da Apple. Bom, aqui eu resumi para você então, um resumo de praticamente quase 1 hora, mas é um resumo da história da evolução do sistema operacional. Só que, diante de tudo isso que eu falei, afinal de contas, qual que é a definição de um sistema operacional? Para poder responder aquela primeira pergunta, por que será que ele é importante dentro da máquina? Para ele ser importante, eu preciso conhecer, saber a definição. Então, eu resumi a definição da seguinte forma, que ele é um conjunto de programas que gerenciam recursos, processadores, armazenamento, dispositivo de entrada e saída de dados da máquina e seus periféricos. Esse é o conceito de um sistema operacional. Mais resumidamente, ele controla tudo que entra na máquina, tudo que processa na máquina e tudo que sai da máquina. Um exemplo, digitar um texto. Você entra com uma informação através do teclado. Ele processa essa informação no processador, ele te dá uma saída de informação, que é a mensagem na tela. Quem controla esse fluxo? O sistema operacional. Quando você pega esse texto agora da tela e você manda para a impressora, o sistema operacional controla esse processo, tá bom? Quais são as funções básicas do sistema operacional? Definir a interface com o usuário, conversar com o usuário, ele faz um intermédio entre o que a máquina necessita e o que o usuário necessita. Ele tem a função de compartilhar hardware entre os usuários, ou seja, eu, Anderson, posso usar a mesma impressora que o meu colega José, utilizando uma outra área de acesso dentro do sistema operacional. São os usuários. Compartilhar dados entre os usuários. Eu tenho uma pasta aqui, eu compartilho a minha pasta com você que está aí na sua casa usando a internet. Gerenciar dispositivos de entrada e saída. Quando eu plugo uma câmera, ele reconhece. Quando eu plugo meu celular, ele reconhece. Quando eu pego um mouse USB e plugo na máquina, ele reconhece. Quando eu plugo uma impressora através da USB, ele reconhece. Esse recurso se chama Plug and Play, que é Connect e Ligue. E o tratamento e recuperação de erros, ou seja, ele vai sempre estar verificando dentro das suas funções o que está funcionando, o que não está funcionando, e aí ele vai tentar buscar a automedicação, tentar se recuperar. Então, resumidamente, o sistema operacional tem as funções básicas de interpretar os comandos do usuário, controlar os periféricos e organizar os arquivos em disco. Essa é a função de um sistema operacional, tá bom? Um sistema operacional ele é composto principalmente pelo seu núcleo. O núcleo do sistema operacional nós chamamos de kernel. Então, kernel é o coração do sistema operacional. É ele quem realiza as tarefas em tempo real. É o motor, é o coração do sistema, como eu falei para você agora há pouco. Quando dá algum problema no kernel do sistema operacional, no núcleo do sistema operacional, pronto, se comprometeu todo o sistema e aí o processo de utilização da máquina fica inviável e a gente tem que fazer a substituição do sistema. Então, o sistema operacional ele é composto pelo kernel, lembre-se sempre disso, que ele quem realiza as tarefas principais em tempo real, em tempo de execução. Enquanto eu mexo o mouse na tela, enquanto eu passo aqui o mouse na tela, ele em tempo real analisa a trajetória do eixo X, do eixo Y, de onde a imagem do mouse deve estar.
naquele momento em que eu estou manipulando o dispositivo que é o mouse. E eu tenho também a interface gráfica. A interface gráfica é o que permite a interação entre o usuário e o computador. É através de um interpretador. Então, o posicionamento da imagem na tela, o clique quando é acionado, isso é a interface com o usuário. Então, o sistema operacional ele é composto por acesso ao meu hardware, que é a parte física, acesso aos programas, que são meus softwares. O sistema operacional fica aqui entre um e o outro. Fazendo uso de um software, ele permite também a interação com o usuário. Então, o usuário acessa através de um software o sistema operacional, que é quem controla todo o meu hardware. Essa é a minha composição básica de um sistema operacional. Por isso que ele é importante. Sem ele aqui, eu não conseguiria ter acesso direto ao hardware. Eu vou falar para a máquina assim, ó, liga, mas não tem um programa que faça com que ela ligue, não vai adiantar nada. Eu vou ficar falando para uma peça ali que não tem função nenhuma, tá? Mais a fundo ainda nessa questão de aplicativo de sistema operacional, lembra que eu falei do kernel, do núcleo? O kernel, então, os comandos do núcleo do sistema operacional é quem controla todos os aplicativos. Então, quando você abre um editor de texto, um editor de planilha, um navegador de internet, um editor de imagens, os aplicativos têm acesso ao kernel, que faz a comunicação com quanto de unidade de processamento, que é o meu processador, quanto tem de memória, quais são os dispositivos que estão conectados. É ele quem faz esse corre-corre de fazer essa comunicação entre os aplicativos e os dispositivos que eu vou fazer uma utilização. Anderson, eu ainda não entendi. Você pode dar uma melhorada nessa sua explicação? Vamos lá. Vou apresentar aqui então para você uma parte gráfica assim, ó. Então eu tenho a interface do usuário, esse é tudo meu sistema operacional, e aí eu tenho gerenciamento de arquivos. Então eu tenho lá um programinha, o Windows Explorer, que vai permitir que eu acesse o meu HD, o meu disco, o meu pendrive, uma rede. Eu tenho lá um outro aplicativo que é o meu gerenciador de tarefas. Ele vai ver o que está sendo usado lá na minha CPU, lá no meu processador, e o que está carregado lá na memória RAM. Ah, eu quero ver o gerenciamento de recursos. O gerenciamento de recursos é uma outra parte do sistema operacional que vai ver os componentes básicos, ó, se tem impressora conectada, se tem monitor conectado. Ah, eu quero então ter um dispositivo de entrada de informação. Lá no meu computador tem um mouse, tem um teclado, tem uma câmera, tem uma caixa de som. Então o sistema operacional ele faz o controle de todos os dispositivos com a interação através de uma interface para o usuário. Agora fica mais fácil entender, né? O sistema operacional ele tem um papel fundamental dentro do computador, dentro do dispositivo, e hoje eu falo não só computador, mas smartphone, smart TV e assim por diante, qualquer dispositivo, tá bom? Quais são os requisitos para que eu possa utilizar? Quais são os recursos que eu preciso ter para fazer um sistema operacional? Eu peguei como base aqui o Windows 10, tá? Então, os recursos, os requisitos é qual é o hardware que eu tenho que ter para executar um determinado sistema operacional. Isso a gente teve que aprender muito na marra com o Windows Vista, porque as pessoas queriam na época puxar o Windows Vista, colocar o Windows Vista em máquinas que não tinham quantidade de memória, não tinha processamento adequado, não tinha placa de vídeo para poder gerar a qualidade gráfica que se esperava. Então, o que nós temos que observar aqui? O processador, quanto de memória RAM, qual é o espaço em disco rígido que eu vou precisar, qual que é o meu driver gráfico, será que o processador dá conta de gerar o gráfico sozinho ou ele precisa de um auxílio de uma placa gráfica off-board para auxiliar? Qual que é a resolução de tela, ou seja, qual é a quantidade de pixels que vão permitir que essas imagens apareçam e se tem a necessidade de fazer a atualização de recursos através da internet. Então, requisitos é o que eu tenho que ter de composição de hardware para que o meu sistema operacional funcione. Vai trocar de sistema operacional
ou comprou uma máquina, não é observar só o preço, não é observar o valor não, o preço mesmo. O que eu quero dizer aqui com o valor é o conceito da máquina. Quanto de processador ela tem, quanto de memória ela tem. Você não precisa pagar um absurdo numa máquina, mas também você não deve procurar somente aqueles valores mais em conta, porque são máquinas mais inferiores. Então você vai comprar um computador, o sistema operacional que você está usando, daqui a 2, 3 anos você vai querer utilizar. Se você não tem acesso a essas informações de processador, memória RAM, espaço de disco e rígido, placa gráfica, você vai tentar atualizar, a máquina não atualiza. Você fica com uma máquina obsoleta em 2, 3 anos. Por quê? Porque você economizou na questão do hardware em si utilizado. Então esses são os requisitos para que uma máquina funcione. Vamos falar rapidinho sobre as diversas plataformas que nós temos. Então aqui eu consigo resumir os diversos tipos de plataforma que nós temos no mercado. O Windows 10, ele é hoje considerado um sistema multiplataforma. O que é o multiplataforma? Em diversos tipos de dispositivos, aqui eu tenho tablet, aqui eu tenho smartphone, aqui eu tenho sistema básico de placa de comando, Smart TV, plataforma de games. Então, multiplataforma são os diversos dispositivos que podem ser utilizados um sistema operacional, tá? Então eu tenho que observar aí se eu vou comprar uma Smart TV, qual que é o sistema operacional que ela tem? A grande maioria vem com o sistema Android, né? Que é o sistema que é mais confiável, mais estável e de fácil manipulação. Vamos concluir então o nosso raciocínio? Então eu comentei com vocês nesse nosso encontro um pouco sobre a história e a evolução dos sistemas operacionais, dei algumas características de alguns deles, entendemos então qual que é a definição do sistema operacional. Resumidamente, ele controla tudo que entra de informação, tudo que é processado de informação e tudo que eu tenho de saída de informação. Esse é o principal conceito. Ele é composto por um kernel, por uma interface gráfica, que permite aí a comunicação entre o usuário e os dispositivos. Existem diversos dispositivos, cada um com a sua função mais específica, mas todos precisam de um sistema operacional para poder funcionar, tá certo? Bom, agora é com você. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, deixa lá pra gente então aí do lado, ou aqui embaixo, o seu comentário, a sua dúvida, que assim que possível então eu vou entrar em contato e fazer a resposta para você, certo? Continue assistindo toda essa maratona, participe, troque informações, compartilhe essas informações com as pessoas, aproveite ao máximo todo esse conteúdo que a gente está trazendo para vocês. Para finalizar, você sabe a resposta então para essa pergunta? Com base nessas informações, qual seria o melhor sistema operacional para o seu dispositivo desktop? Será que você está com o Windows atualizado? Será que se você colocasse um Linux funcionaria melhor? Como é que você iria então fazer essa análise de qual sistema operacional colocar na sua máquina? Será que eu posso colocar 2 sistemas operacionais para funcionar numa máquina? Essa resposta eu vou dar para você amanhã. Se você assistir amanhã o meu conteúdo, com certeza você vai saber como analisar essas informações através do conceito de virtualização de sistemas operacionais, tá bom? Então, o sistema operacional é importante? É importantíssimo, porque ele controla tudo que a máquina faz, tá bom? Bom, meu muito obrigado mais uma vez pela sua participação, por você fazer companhia aqui comigo nessa 1 hora, trocando ideias, conversando sobre um assunto que eu amo, que é tecnologia, que é justamente aquilo que move e nos conecta hoje em dia, tá certo? Não esquecem, tenha sempre ali, vai sair seu álcool em gel para você passar quando precisar, se locomover de um lugar para o outro. Fique em casa, acompanhe com a gente aqui os conteúdos que a gente tem muita coisa boa, tem muito mais conteúdo que a galera vai trazer. Troque informações, compartilhe informações, saudações positivas sempre para cada um de vocês.
Até o nosso próximo encontro.